Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abram a Bíblia para 2 Samuel, capítulo 12. E, por enquanto, nós vamos ler apenas os versos 22 a 23. 2 Samuel 12, 22 a 23, por favor. Vamos nos colocar em pé. Davi está dizendo: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, nós queremos, através da vida de Davi, do testemunho de Davi, nós queremos, ó Pai, buscar uma vida de oração poderosa, uma vida de oração que nós não estamos praticando até o momento. Venha usar esta mensagem para encorajar os crentes, os seus filhos, a uma vida de oração poderosa, uma vida de oração assídua. Deus tem muitas bênçãos reservadas para esta igreja e para as nossas famílias, mas somente através da oração nós iremos alcançar essas bênçãos. Não queremos perdê-las. Pai querido, toque os nossos corações nesta noite, fale com cada um de nós e usa-me para transmitir esta mensagem. No nome de Jesus eu peço agradecido. Amém. Podem se assentar. No versículo 7 deste capítulo, o profeta Natã havia dito para o rei Davi: tu és este homem. Ele estava acusando o rei Davi de certos pecados. E ele disse: tu és este homem de quem eu estou falando, Davi. Que tipo de homem era Davi quando Natã falou com ele? Primeiro, ele era um homem culpado de adultério e homicídio. Adultério e homicídio. Todos os pecados são horríveis, mas esses dois pecados juntos são mais horríveis ainda: adultério e homicídio. E ele era culpado também de tentar acobertar o seu pecado. Por 12 meses, ele tentou esconder o que ele havia feito: matado um homem inocente e adulterado com a esposa daquele homem. E finalmente ele era culpado pela doença de seu filhinho recém-nascido. Davi soube de antemão que o seu filho iria morrer por causa daquele pecado. Mesmo assim, Davi se sentiu no direito de buscar a face de Deus. E a Bíblia diz que por 7 dias ele jejuou e ele orou. Ele se trancou para buscar a face de Deus, na esperança que seu filhinho fosse curado. Todos sabiam que Davi estava orando. Por 7 dias, seus súditos o deixaram em paz, para que ele pudesse ter comunhão com Deus. No lugar de Davi, algumas pessoas não teriam coragem de orar. Onde já se viu culpado de adultério e de homicídio, culpado de acobertar o seu pecado, culpado pela doença do filho, ainda ter a ousadia, a coragem de buscar a face de Deus? Que direito tem um adúltero, um homicida, de orar a Deus? Os judeus sempre acreditaram
que Deus não ouve a pecadores. Mas Davi não deu crédito a essa crença. E a Bíblia diz que ele orou, e ele não orou por alguns minutos, mas ele orou por 7 dias consecutivos. E ele não apenas orou, mas a Bíblia diz que ele jejuou por 7 dias. Talvez ele apenas tivesse ingerido um pouco de líquido, mas certamente ele não comeu nada durante aquele período que estava buscando a face de Deus. Ele apenas orou. Na verdade, irmãos, Deus ouviu a oração de 2 homens, de 2 reis, que foram muito piores que o rei Davi. O rei Acabe, por exemplo, a Bíblia diz que ninguém jamais foi como Acabe, que se vendeu para fazer o mal. No entanto, quando Acabe se viu entre a vida e a morte, mais a morte do que a vida, ele rasgou as suas vestes, ele jejuou, e a Bíblia diz que Deus o salvou. Manassés era um rei idólatra, pagão. Ele passou o seu bebezinho, o seu filhinho recém-nascido, pelo fogo, oferecendo-o a ídolos. Mas quando ele foi preso, levado em cadeias para a Babilônia, de lá ele clamou a Deus, pediu perdão, e Deus o salvou, e milagrosamente ele retornou para Jerusalém, onde morreu anos mais tarde, em paz. Então, se Deus ouviu a oração de Acabe e Manassés, ele vai ouvir também a oração de Davi, ele vai ouvir também a minha oração e a sua oração, amém, irmãos? Algumas pessoas deixam de orar por causa do sentimento de culpa, por causa da culpa do pecado. Elas conseguem ler a Bíblia, elas conseguem até frequentar alguns cultos da igreja, mas elas não conseguem orar, por causa do sentimento de culpa. Elas não conseguem mais ter prazer na oração, elas não conseguem se ajoelhar na presença de Deus. Davi era um homem condenado, ele era um homem culpado de pecados, mas isso não o impediu de buscar a face de Deus. Porque Deus escutaria a oração de um pecador condenado como Davi? Por 3 razões, por 3 motivos. Primeiro, porque Deus olha para o coração. Nem mesmo você pode enxergar o que há dentro do seu coração nesta noite, mas Deus enxerga. Segundo, porque Deus tem pena de nós, Deus tem misericórdias de nós. E terceiro, porque Deus consola os oprimidos. Vejamos em primeiro lugar nesta noite, Deus olha para o nosso coração. No verso 13, quando Natã havia dito para Davi: tu és este homem, Davi. Davi respondeu: pequei contra o Senhor. Davi disse a Natã: eu sou este homem. O seu antecessor, o rei Saul, quando foi confrontado pelo sacerdote Samuel, mentiu, negou e não aceitou a repreensão. Quando o seu próprio filho Jonatas repreendeu o rei Saul, ele tentou matar o seu filho com uma lança. Saul não aceitava ser repreendido, ele não aceitava ser corrigido. Mas o rei Davi agiu diferentemente. Natã disse: tu és o homem. Davi respondeu: eu sei que sou, eu sei que sou. Davi era culpado de todos os pecados dos quais ele estava sendo acusado. Ele não se defendeu em nenhuma das acusações. E essa, irmãos, foi uma das razões que Deus ouviu as orações de Davi. Então, quando Deus olhou para dentro do coração do rei, o que ele viu? Primeiro, ele viu arrependimento verdadeiro, arrependimento sincero. E depois ele viu muita humildade. Primeiro ele viu arrependimento. Davi disse: pequei contra o Senhor. Davi estava disposto, irmãos, não só a reconhecer o que ele havia feito de errado, mas a pagar com a sua própria vida. Mas como ele se arrependeu, o pecado lhe foi perdoado. Natã lhe disse: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás.
Transpassou significa o Senhor lançou para longe o teu pecado. O Senhor atirou para fora o teu pecado. Davi nem precisou pedir perdão. Como Deus viu o arrependimento dentro do coração dele, perdão lhe foi concedido. Deus sabia que Davi nunca mais iria adulterar. Deus sabia que Davi nunca mais iria tirar a vida de um homem inocente, porque arrependimento é mudança de vida, amém, irmãos? Arrependimento é mudança de direção, arrependimento é mudança de atitude, e Deus havia visto arrependimento dentro do coração de Davi. No Salmo 32, verso 2, Davi disse: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Não havia mais engano no coração de Davi, não havia dolo, havia apenas arrependimento sincero. Irmãos, quando foi a última vez que você se arrependeu de pecados? Depois de um culto de oração, um jovem adolescente me procurou e disse: pastor Rômulo, há algum tempo atrás havia algum dinheiro da igreja em cima da mesa e eu roubei aquele dinheiro, deixando apenas os cheques para trás. Pastor, eu estou arrependido e eu quero pagar a igreja 4 vezes mais. E tanto quanto eu saiba, ele já pagou a igreja 100 vezes mais, porque arrependimento é transformação de vida. Arrependimento é transformação de pensamentos e de atitudes. Arrependimento é voltar atrás. Mas Davi não podia mais trazer Urias da morte. Ele não podia devolver-lhe a esposa, mas ele podia voltar a ser o Davizinho, pastor de ovelhas, amém, irmãos? Ele podia voltar a fazer música, ele podia voltar a louvar a Deus, ele podia voltar a evangelizar. E foi depois de tudo isso que a Bíblia diz: Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque arrependimento transforma a nossa vida. Sabe, o que impede hoje a nossa vida de oração não é o pecado em si, mas é a falta de arrependimento. Davi disse: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza quando o crente está quebrantado. Será que Deus, nesta noite, está enxergando arrependimento em nosso coração? E o que mais ele viu no coração de Davi? Ele enxergou humildade. No verso 16: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Irmãos, até hoje o prostramento é uma posição de reverência e de humilhação na cultura oriental. Encurvado, Davi estava dizendo que o nível dele era o nível do chão e não o nível do pódio, amém, irmãos? Ele estava dizendo: o meu lugar é no pó da terra. O grande rei Davi se humilhou não só na presença de Deus, mas na presença de seus súditos, na presença dos homens e das mulheres. Não é à toa que ele foi ouvido e abençoado por Deus, pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu não sei quanto a você, mas de vez em quando eu ponho a boca no chão para falar com Deus, porque eis ali o meu lugar. Um homem chamado Booker Taliaferro Washington foi um dos primeiros professores africanos dos Estados Unidos da América a conquistar um cargo de grande importância no Instituto de Educação no estado do Alabama. Professor didático, presidente daquele instituto. Um dia ele foi confundido com um trabalhador braçal. Uma senhora rica e branca, ao vê-lo, pensou que ele fosse um trabalhador braçal e lhe ofereceu dinheiro, uns trocadinhos, para que ele pudesse podar algumas árvores do seu quintal. Booker
Taliaferro, sem dizer quem ele era, arregaçou as mangas da camisa e foi ao trabalho, e podou as árvores daquela casa. Mais tarde, a socialite descobriu quem ele era, e ela morreu de vergonha, e ela pediu 1000 desculpas. Em compensação, ela levantou uma fortuna, e deu todo aquele dinheiro para a instituição daquele professor. Todas as pessoas ganham mais com humildade. Todavia, é muito difícil achar uma pessoa humilde. Quando Deus olhou para o coração de Davi, Ele não viu os talentos de Davi, talentos com a música. Ele não viu os milhares de inimigos que Davi havia matado, inclusive o gigante Golias. Deus viu apenas um homem resignado, humilhado e vazio de si mesmo. E o que será que Deus está vendo dentro do nosso coração nesta noite? Nossa beleza física, isso não interessa para Deus. Nossos talentos físicos, isso não interessa para Deus. Nossa posição social, nossa inteligência, nada disso interessa. Deus precisa ver o nosso arrependimento e a nossa humildade. Por que Deus escutaria a oração de um pecador condenado? Porque Deus enxerga dentro daquele coração arrependimento e humildade. Em segundo lugar, porque Deus tem pena de nós. Deus tem dó de nós. Verso 22, Davi, ele soube que o seu filho iria morrer. Mesmo assim ele disse, eu vou orar. E disse ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque pensava, quem sabe se Deus se compadecerá de mim. Em outras palavras, Davi disse, quem sabe Deus vai ter dó de mim. Mas Natã já disse que o seu filho morreria, quem sabe Deus vai ter dó de mim. Mas Natã disse que o seu filho não escaparia, quem sabe Deus vai ter pena de mim. Sabe, irmãos, toda vez que nós oramos, hoje à tarde mesmo, quando os homens oraram, nós não oramos baseados em nosso mérito. Nós oramos acreditando que Deus teria pena de nós. Nós oramos acreditando que Deus teria misericórdia. Amém, irmãos? Essa é a nossa atitude em oração. Quem sabe desta vez Deus vai ter misericórdia de nós. Quem sabe hoje é o dia da nossa resposta, da nossa vitória. Quando entramos na presença de Deus, não podemos confiar em nossos méritos, mas na graça de Deus. Quem sabe será hoje o dia da nossa libertação. E apesar de todos os seus pecados, homicídio, adultério, ocultação, Davi tinha certeza que Deus era misericordioso. Davi nunca duvidou do amor de Deus. Quem aqui nunca duvidou do amor de Deus? Porém, Jó, quando ele estava nos piores momentos de sua vida, ele disse, ainda que Deus me mate, nele esperarei. Primeiro, irmãos, repreensão é prova de amor. Davi foi repreendido por Natã. Natã foi a ele, e eu acho que apontou o dedo, e disse, tu és o homem, Davi. Só que Natã não estava bravo com Davi, nem indignado com Davi, pois Davi não havia pecado contra Natã, Davi havia pecado contra Deus. Contra Deus. Se você virar as páginas da Bíblia, lá em 1 Samuel 11, 27, depois que Davi adulterou e matou Urias, a Bíblia diz, porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. No reino de Deus, nós não repreendemos pessoas porque elas pecaram contra nós. Nós somos pecadores como elas, mas porque pecaram contra Deus. Mas ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém gosta de ser corrigido. Pessoas saem da igreja quando são repreendidas por irmãos ou pelos próprios pastores. Mas repreensão é prova de amor. E a falta de repreensão é falta de amor. Quem ama, repreende. Veja Provérbios 27, 6.
Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Abraão foi repreendido por Abimeleque. Jacó foi repreendido pelo seu sogro Labão. Moisés foi repreendido por seus irmãos Arão e Míriam. Davi foi repreendido por Natã. Pedro foi repreendido pelo apóstolo Paulo. E agora, o que todos esses homens tinham em comum? Eles eram amados de Deus. E todos eles aceitaram a repreensão. Deus já tem me repreendido através de enfermidades, certas necessidades físicas causadas pelo pecado. Deus já tem me repreendido através de pregações que eu escuto, pregações do pastor Silval, do pastor Fabiano, do evangelista Zander. Deus já tem me repreendido através da leitura que faço de sua palavra. E Deus tem me repreendido através de irmãos e até através de minha família. Por quê? Porque Ele me ama, amém, irmãos? Porque Ele se importa comigo. No dia que Deus parar de me corrigir, parar de me repreender, Ele desistiu de mim. Não há mais esperança. Hebreus 12:6 deixa isso tão claro. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Certa vez uma de minhas filhas, ainda pequena, me perguntou: pai, por que o Senhor sempre me repreende? E eu disse: porque eu sou seu pai, porque eu te amo. Repreensão é símbolo de amor. Segundo, punição também é prova de amor. Nem sempre Deus nos livra da punição. Nem sempre Deus nos livra das consequências do nosso pecado. Veja o verso 15. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente, veio a morrer. Aquela criança precisou ir para o céu, porque o pecado de Davi trouxe muito vexame para o reino de Deus. Deus sempre nos perdoa, mas nem sempre nos livra das consequências. Davi pagou de várias maneiras pelo seu pecado. Natã lhe disse: primeiro, não apartará jamais a espada da sua casa. Sempre haveria morte na casa de Davi. Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Mais tarde, Absalão, filho de Davi, o traiu, se rebelou contra o pai. E o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Davi sabia que aquela criança iria morrer. E mesmo depois de ouvir todas essas sentenças, ele entrou em seu quarto e foi orar, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que Deus poderia mudar de ideia. Deus pode mudar de ideia, amém, irmãos? Em Êxodo 32, Deus havia decidido destruir a nação de Israel e começar uma nova nação através de Moisés. Mas Moisés intercedeu pelo povo. Moisés mediou entre Deus e o povo. E a Bíblia diz que por causa da intercessão de Moisés, Deus mudou de ideia. Davi sabia disso. Davi ouviu de Natã, mas ele entrou no seu quarto e disse: quem sabe Deus terá misericórdias de mim. Mesmo quando Deus pune, Ele nos ama. E às vezes nós estamos tão impossíveis, mas tão impossíveis, que só a vara de Deus para nos trazer de volta à realidade. Eu creio, irmãos, que se Deus tivesse poupado a vida daquela criança, eu creio que Davi teria adulterado novamente. Davi teria matado novamente. Deus conhece, irmãos, o nosso coração. Deus não erra. Então Deus olhou para o coração de Davi. Deus viu arrependimento, Deus viu humildade. Então Deus sentiu pena de Davi. E em terceiro e último lugar, Deus escuta as nossas orações, porque Deus consola os oprimidos.
e Davi estava oprimido. Veja o verso 23. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi perdeu o seu filho, irmãos. Alguém aqui já perdeu um filho? Mas ele foi consolado no fato que em breve estaria ao lado dele no céu. Aquela era uma separação temporária. A Bíblia ensina que há tempo para todas as coisas no mundo. Tempo de chorar, tempo de sofrer, tempo de ser consolado. Quem aqui já viveu pelo menos meio século de vida, sabe que a vida é dividida entre bons e maus momentos. Eclesiastes 3:4 diz: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Eu lhe prometo, quando chegar o tempo de chorar, tempo de prantear, a oração vai ser a sua única esperança. Davi sofreu muito com a perda de seu filho, mas logo depois, Batseba agora se tornou sua esposa legítima. Lhe deu um outro filho, saudável, cujo nome era Salomão, que significa paz. E este filho nunca decepcionou o seu pai. É muito mais fácil acreditar que Deus irá nos ressuscitar um dia do que acreditar que Ele pode renovar as nossas forças agora. É mais fácil acreditar que Jesus irá voltar um dia do que viver por Ele agora. É mais fácil acreditar que um dia estaremos com os nossos entes queridos do que acreditar que Deus pode nos confortar agora. Você se lembra de Marta, irmã de Lázaro? Ela sabia que o seu irmão seria ressuscitado um dia, mas ela não acreditava que poderia ser agora. E apesar de toda a sua culpa, Davi entrou na presença de Deus para ser consolado, e ele foi. Então, irmãos, por que Deus ainda escutaria a sua oração? Primeiro, porque Deus olha para o seu coração, e Ele deseja ver arrependimento de pecados lá dentro. E Ele deseja encontrar um ser humano muito humilde, resignado, porque Deus tem pena de nós, tem dó de nós, e Ele envia sua correção e sua punição, porque Ele nos ama e ama muito. E por último, porque Deus quer consolar os oprimidos de coração. Independente de nossa situação, podemos levar o mandamento de Jesus Cristo a sério. E o mandamento dele, em Lucas 18:1, é sobre orar, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, irmãos, a igreja ou as igrejas não oram mais. Talvez o sentimento de culpa é tão grande que o povo não quer mais orar. Coloque hoje toda a sua culpa na presença de Deus. Se Ele ver arrependimento e humildade, certamente você será perdoado. Não acredite na mentira do diabo, que você não pode orar porque você está cheio de culpas. Se Deus foi misericordioso para com Davi, Deus é misericordioso também para com você. A única coisa que Deus não perdoa é a falta de arrependimento. Vamos orar, não só agora, vamos orar. Oração não é a única esperança, mas é a melhor de todas as esperanças. Vamos nos colocar em pé.